Vamos iniciar os trabalhos da segunda semana de autoestudos jurídicos da PPGD da UFBA e do primeiro encontro de egressos do PPGD da UFBA. Para iniciar essa mesa, eu convido o professor Saulo Casale Bahia, professor Júlio Travessas, o professor Rodolfo Pamplona Filho, o professor Ricardo Maurício, o mestrando Lucas Fernandes e o doutorando Fábio Santos. Professor Ricardo, o senhor está com a palavra para passar a condução da mesa de abertura, solenidade de abertura. Ok, bom dia a todas e todos, né? Passo a palavra imediatamente ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, professor Saulo Casale Bahia. Professor, com a palavra. Obrigado, professor Ricardo Maurício, que é o coordenador científico desse seminário, que é organizado com a participação dos alunos, daí a presença dos representantes do curso de doutorado, do curso de mestrado. Temos a coordenação das mesas a cargo do nosso Luiz Leal, que vem fazendo esta atividade, fez, né, no Congresso Anual da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e continuará a fazer aqui na Semana de Altos Estudos do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, que se tornou um marco no calendário acadêmico anual do programa. É um evento que sempre tem contado com inscrições acima do número de 1.000. É um evento bastante participativo, bastante aberto e vem utilizando a plataforma virtual justamente para permitir a expansão e o alcance ao maior número possível de interessados, um evento múltiplo, um evento que traz o estado de arte da produção acadêmica, das pesquisas, dos projetos realizados pelos professores, convidados estrangeiros, convidados de outros estados, e é uma oportunidade para toda a comunidade jurídica. E a partir dessa iniciativa dos estudantes, professores do programa, de discutirem, se informarem, se atualizarem sobre temas relevantes na área do direito. Nós ficamos muito contentes com que essa iniciativa, que foi iniciada alguns anos atrás, se mantenha viva e cada vez maior. E este ano nós resolvemos dedicar o evento à professora Maria Auxiliadora Minaim, que é justamente a decana em atividade do programa, se nós não considerarmos o professor Edvaldo Brito, que é professor do PROAP e é mais antigo, tem mais tempo de programa, mas em atividade com vínculo ativo, a professora Maria Auxiliadora Minaim. E ela que já foi coordenadora do programa de pós-graduação, que já participou e vem participando há bastante tempo das formações de colegiado do programa, contribuindo para o funcionamento do programa e contribuindo com o seu grupo de pesquisa sobre bioética, com seus estudos que realiza com a professora Mônica, para o desenvolvimento científico desse segmento do saber jurídico. Nós nos orgulhamos muito em tê-la integrando o quadro, em sermos colegas e termos ela nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E o resultado dessa carreira de brilho que ela construiu durante todos esses anos, formando professores, discípulos, alunos, essa homenagem cabia nesta edição da Semana de Altos Estudos. Então, augurando um próspero futuro a ela, a semana, e que continue a representar o que vem representando, nós participamos da abertura do evento hoje, parabenizando mais uma vez ao professor Ricardo Maurício, coordenador científico, a todos os membros da comissão científica, que são professores e alunos e vão ser nomeados logo mais, e agradecendo ao Luiz Leal pela condução das mesas que realiza, e eu vou deixar que ele faça as apresentações do que teremos nessa sessão de abertura, dos nomes que teremos
aqui a ouvir. Então, bom dia a todos. Vamos passar a palavra agora aos demais membros. O doutor Júlio Rocha, diretor da faculdade. O senhor está com a palavra, fique à vontade para fazer breves considerações e assim avançarmos na programação. Primeiro, bom dia. Eu quero primeiro parabenizar o programa de pós-graduação por mais esta semana de altos, em nome do seu coordenador científico, professor Ricardo Maurício, pelo afinco, pela dedicação, pelo esforço de combinar diversidade na unidade e, ao mesmo tempo, propor uma homenagem se ser homenageado. A professora auxiliadora Menaí é professora de todos nós, uma referência ativa. Eu me lembro muito que até nas semanas de iniciação científica, a professora auxiliadora é a primeira a estar orientando-os de iniciação científica PIBIC. Então, isso mostra a dimensão dessa professora que está em todas as comissões do programa, ativamente em todas as bancas, e a primeira a se colocar quando existe trabalho. Ao mesmo tempo, eu quero render minhas homenagens ao nosso coordenador do programa de pós-graduação, o professor Saulo Casale Bahia, esse que congrega, articula, dialoga e exerce um papel relevante do ponto de vista das pós-graduações em Direito do ponto de vista nacional, dialoga com coordenação diária e nos coloca, assim como outros coordenadores deste programa, o professor Heron, o Dílio, a professora Mônica, nos colocou, o professor, todos que nos precederam como coordenadores, este programa é um dos melhores programas de pós-graduação do país. Então, eu só quero dizer, como diretor da Faculdade de Direito, essa faculdade que está a fazer 130 anos, que nos orgulhamos deste programa de pós-graduação que tem formado mestres, mestras, doutores e doutoras para a Bahia, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo, porque nós temos vários egressos que são de outros países. Hoje, nossa relação com a África, nossa relação com a América Latina, nossa relação com a Europa e com as Américas, de uma forma geral, é significativa, a produção acadêmica também. Então, portanto, parabéns a organizadores e organizadoras, doutorandos e doutorandos, mestrandos e mestrandas, também por esse grande apoio e, nas apresentações, a participação ativa, o protagonismo dos pesquisadores e pesquisadoras está extremamente presente. Então, bom dia, bom trabalho, parabéns novamente, Ricardo. Professor, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, o professor Rodolfo Pamplona, fazer rápidas considerações para darmos início ao avançar da nossa programação. Professor Pamplona? Obrigado, Luiz. Quero registrar a todos e todas a enorme satisfação de, na condição de presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, associarmos-nos nesta justíssima homenagem à nossa confreira e à decana em atividade da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, professora doutora Maria Auxiliadora Minaim. É um privilégio, um prazer, uma honra conviver com ela na vida acadêmica, que é, sem sombra de dúvida, uma pessoa que dá exemplo. Isso que o professor Júlio, eu fui contemporâneo de professor Júlio na graduação, fui seu calouro, né? Mas eu posso dizer que no nosso tempo de graduação, a professora auxiliadora era a única professora doutora, por título obtido em curso de doutorado, efetivamente na nossa época, e sempre foi um exemplo de acadêmica e de pesquisadora. Então, hoje, também, ela continua exercitando esse mistério com excelência. E nada mais justo do que ela ser homenageada numa semana de altos estudos do programa de pós-graduação em Direito da UFBA, com uma congregação dos egressos também, mostrando a sua produção e vinculação. Por quê? Porque essa casa é de todos nós e, sem sombra de dúvida, um dos luminares
dessa casa é a professora auxiliadora. Então, eu parabenizo a coordenação do programa de pós-graduação em Direito da UFBA, na pessoa do professor Saulo Casale Bahia. Parabenizo o coordenador deste evento, o nosso confrade, colega, professor Ricardo Maurício, e todos e todas as entidades que se associaram a essa homenagem. Então, devolvo a palavra, fazendo o registro na condição de presidente da Academia de Letras Jurídicas, eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias, Luiz Fernando Leal. Gostaria primeiro, antes de tudo, cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Saulo Casale, nosso coordenador, e aproveitar também para parabenizar o professor Ricardo Maurício. Trabalhamos juntos no decorrer dessa semana, mas a mente engenhosa por trás de tudo é, sem dúvida, do professor Ricardo Maurício, que fez acontecer esse evento, mesmo em meio a esta fase de pandemia que estamos passando. E, em nome dos dois, cumprimento a todos que estão a participar da mesa. Professora auxiliadora Minaim é, muito provavelmente, aquela pessoa que marcou a vida de todos nós que estamos aqui. A minha, particularmente, eu acho que não há melhor homenagem a se fazer à professora do que dizer que ela, na minha experiência acadêmica, ela foi a primeira faísca, a primeira fagulha de amor à docência e amor à pesquisa e investigação científica. Acabei não indo para a área de penal, fui para a área de direito privado, ela sabe disso, mas meu primeiro projeto de iniciação científica foi no grupo de pesquisa dela. Então, o grande legado da professora Minaim, além do seu pensamento, além de suas ideias, é justamente a formação de todos esses alunos e professores, que depois vão virar professores, no campo da investigação científica, que tomaram gosto pela investigação científica por causa dela, eu incluído. E, como o professor Pamplona disse, nada melhor do que uma semana de autoestudos, uma semana voltada para a investigação científica para homenageá-la. Então, espero que todos apreciem os trabalhos que serão apresentados nessa semana. Mais uma vez, parabenizo o professor Ricardo Maurício e todos que estão envolvidos na organização do evento. E espero que todos tenham uma grande experiência de intercâmbio, de desenvolvimento do conhecimento, da investigação de nossa academia baiana. Muito obrigado. Como Lula já havia engatado a fala depois de Lucas para mim, eu quero, já nessa órbita, sem mais delongas, também cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Saulo Casale, eminente professor, e que, com muita maestria, coordena o nosso programa de pós-graduação. Também cumprimento o professor Júlio Rocha, diretor da Faculdade de Direito, o professor Ricardo Maurício, que, de maneira incansável, foi, e coordenou com maestria esse evento, meio à pandemia, muito aberto às colocações dos estudantes, para que pudesse, de alguma forma, contribuir para um evento de tamanha magnitude. Cumprimento também aos professores, ao professor Rodolfo Pamplona, eminente referência acadêmica e presidente da Academia de Letras, também a Luiz e o professor Alexandre da Rocha, em nome de todos os outros convidados que integrarão este evento. Quero aqui dizer que, para nós, estudantes do doutorado da Universidade Federal da Bahia, tem sido um ano muito difícil, mas que, com a parcimônia e a empatia de nossos mestres, estamos aqui juntos para esse evento. Cumprimento os egressos, sou do professor Yuri Carneiro. Eu sei que a preocupação do programa foi também, nesse evento, não somente ter a participação dos palestrantes, dos estudantes, mas também dos egressos, que fizeram parte enquanto estudantes e hoje profissionais de grande referência da nossa Bahia, do nosso Brasil e do mundo. Falar da professora Maria Auxiliadora realmente dispensa comentários. Eu, como já fui aqui contemplado com tantas falas, eu diria para ela duas frases. Uma, como o professor Alexandre da Rocha está nos Estados Unidos, eu vou parafrasear um escritor
estadunidense, Larry Lauder, Research of Problem, a ciência como solução de problemas. Realmente, professora Maria Auxiliadora e os professores desta casa, muitos nos inspiram, porque tentam sempre discutir os problemas a nível de discussões do CONPED, nacional, internacional e outros eventos. Essa é a pujança do nosso programa, que tem uma das maiores notas em frente a CAPES a nível do Norte, Nordeste e do Brasil. E dedico a todos um excelente trabalho, um excelente evento, parafraseando Shakespeare, na vida não importa muito o que temos, mas quem temos. Nós temos aqui amigos, uma comunidade acadêmica forte, de uma universidade que o professor Júlio sempre nos recorda que estamos prestes a comemorar 130 anos, com muito orgulho e com muita força. E é nesse sentido que os alunos do doutorado se veem aqui representados para apoiar toda e qualquer iniciativa deste programa que venha a reverberar em pesquisa e em fortalecimento de nossa universidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Farei rápidas considerações só em tom de agradecimento mesmo. A oportunidade de poder auxiliar um evento dessa magnitude é um privilégio. Contem sempre com a LV Direito e Gestão, no que for preciso. E agora, para não me alongar mais e a gente iniciar efetivamente os trabalhos, eu passo a palavra ao professor Ricardo Maurício para tecer as considerações que achar pertinentes. Bom dia a todos. Eu quero só agradecer, o empenho de todos, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, na figura do professor Saulo, da Faculdade de Direito, na figura do professor Júlio Rocha, do nosso querido confrade, professor Rodolfo Pamplona Filho, e também de todos os que estão aqui presentes, participando desse esforço conjunto. Eu passo a palavra ao professor Alexandre Rocha e depois ao professor Sebastião, que farão as homenagens à professora. Meus cumprimentos às senhoras e aos senhores participantes desse evento. Saúdo a mesa na pessoa do professor Saulo Casale Bahia, ilustre coordenador do programa de pós-graduação. Saúdo a Faculdade de Direito na figura do seu diretor, meu xará de sobrenome, professor Júlio Rocha. Saúdo e agradeço ao coordenador científico do evento, o professor Ricardo Maurício, pela grande honra e pelo grande prazer que me propiciam de ser o orador, primeiro orador formal de homenagem à minha queridíssima amiga, a minha fraterna amiga, a professora doutora Maria Auxiliadora Minaim. Aristóteles nos diz, na Ética Nicômaco, que ao justo a justiça dá prazer, porque o justo ama a justiça. E a expressão geral da justiça é dar a cada um o que é seu. A idade madura, e muito madura, como é o meu caso, tem algumas alegrias. E uma delas é se ver pessoas que fazem parte, não direi da nossa geração, porque a professora auxiliadora é mais nova do que eu, e sendo uma senhora, é bem mais nova do que eu, mas é uma alegria poder ver alguém que está no ápice da sua vida intelectual e acadêmica, depois de uma longa jornada, ver a sua contribuição
ver a sua ação, ver a sua atividade reconhecida pelos seus pares e por aqueles que se beneficiaram da sua capacidade, não apenas de transmitir conhecimento, não apenas de produzir conhecimento, mas essa capacidade de empolgar, essa capacidade de passar a tocha adiante, essa capacidade de fazer luz nos outros a partir da sua própria luz, sem perdê-la em nenhum momento. Essa é a maior virtude que um professor pode ter. E é, portanto, com grande alegria, com grande felicidade, que eu vejo todos os participantes deste evento darem à professora Maria Auxiliadora Minaim o reconhecimento que é dela. Por isso, um ato de justiça. Não se lhe outorga alguma coisa por generosidade ou por graça. Reconhece-se-lhe a virtude que ela exibiu e tem exibido, e, querendo Deus, continuará a exibir, ao longo de sua carreira, essa virtude de comprometer-se com o conhecimento, não apenas no seu processo de transmissão, na fase inicial, no curso de graduação, não apenas no estímulo à pesquisa, na fase posterior, na pós-graduação, mas plantando essa semente profundamente na alma e na mente dos seus alunos, dos seus colegas, dos seus colaboradores, para que eles encontrem no cultivo do conhecimento o mesmo prazer e o mesmo compromisso que ela exibe ao longo de toda a sua carreira. A professora auxiliadora tem uma característica que eu não quero deixar de sublinhar. Ela é extremamente séria. Intelectualmente, ela tem uma enorme cautela naquilo que escreve e naquilo que ela diz. Apesar de já ser uma professora titular da Universidade Federal da Bahia, de ter 2 doutorados, de ter atividades relevantes não apenas no Brasil, mas fora dele. Quando ela escreve, e eu posso dizer isso porque tenho o gosto de ter com ela uma interlocução constante e profundamente sincera, quando ela escreve, quando ela pesquisa, ela parece uma estudante. Ela faz questão de examinar detidamente toda a literatura a respeito do assunto e, muitas vezes, tem um enorme pudor em manifestar suas próprias ideias. E, entretanto, essas ideias são fecundas. E, entretanto, essas ideias guardam uma originalidade que vem do seu coração. Nós temos uma interlocução habitual, eu disse, e essa interlocução nos coloca em uma atitude de fraterna e amigável controvérsia. Eu sou um defensor da autonomia. Eu sou um fascinado pela concepção de homem que a modernidade trouxe e que se expressa, talvez mais nitidamente do que em qualquer outro ponto, no conceito kantiano de autonomia. A professora Minaim tem uma outra preocupação. Ela se preocupa com a solidariedade.
autonomia e a solidariedade não são incompatíveis. Mas nas nossas conversas, a minha ênfase é na preservação da autonomia, da liberdade, com a sua consequência natural, que é a responsabilidade. Consequência e condição de possibilidade. E a professora Minaim preocupa-se com a solidariedade. Mas por que ela se preocupa com a solidariedade? Por uma razão compadecida. Ela é profundamente sensível ao sofrimento, menos ao próprio que o das outras pessoas. Se a professora Minaim não tivesse sido criada numa civilização cuja expressão religiosa mais frequente é o cristianismo, se ela fosse budista por sua formação, ela seria uma devota de Chenrezig, que é o nome que os tibetanos dão ao Bodhisattva Avalokitesvara, que é a manifestação da compaixão universal. A compaixão, no caso, não é uma atitude de pena, não é uma atitude de pura comiseração, mas é um desejo profundo de conceber um mundo no qual o sofrimento, especialmente do sofrimento dos mais vulneráveis, fosse impedido. Se não impedido, minimizado. Então, a ênfase do raciocínio da professora auxiliadora é imaginar um sistema, imaginar um equilíbrio no qual fosse possível e fosse natural que aqueles que têm condições de evitar o sofrimento dos mais vulneráveis fossem livres para agir de maneira que a sua atitude, que a sua produção de ações fosse eficaz nesse sentido. Eu vou cometer aqui uma indiscrição. Existe um teste psicológico no qual se conta ao interlocutor uma história e se pede a esse interlocutor que se ponha nessa história, se veja nessa história. A história é que o interlocutor foi arrebatado por um anjo do Senhor e levado aos páramos celestiais, porque pretensamente sua hora teria chegado. Lá chegando, o anjo é informado de que cometeu um equívoco. É preciso que essa pessoa volte ao mundo. Mas, nesse meio tempo, alguém informa que houve uma catástrofe no mundo e que a raça humana desapareceu. Então, se pede ao interlocutor que escolha um bicho para voltar ao mundo sob a forma desse bicho. E a pessoa faz a escolha, e no momento em que essa escolha vai ser eficaz, se informa que essa espécie também desapareceu, se pede uma segunda escolha e se pede uma terceira escolha porque a segunda espécie também desapareceu. E a razão dessa história e dessas escolhas é porque a primeira escolha representa o que a pessoa, ou melhor, o modo pelo qual a pessoa quer ser vista. A segunda escolha representa o que a pessoa quer ser. E a terceira escolha representa o que a pessoa é. E eu fiz esse teste com a auxiliadora, numa ocasião em que conversávamos descontraídamente. E o primeiro bicho que ela escolheu foi uma dessas feras senhoras da mata, tal qual ela é
uma fera na mata da vida acadêmica. É como ela quer ser vista. A segunda escolha, lembra-me bem, era uma águia. Uma águia de olhos perspicazes, voando nas alturas em que poucos conseguem acompanhá-la. É o que ela quer ser. Mas a terceira escolha, que é o que ela pensou e disse de repente, com um sorriso nos olhos, sabem? Quando os olhos sorriem e isso não consegue ser simulado, disse com um sorriso nos olhos, então eu quero ser um coelhinho bem fofinho. Este é o mistério da professora auxiliadora. O que se conhece dela é esta figura aguerrida, poderosa, capaz de preencher o caminho, o espaço acadêmico no qual ela atua. O seu anseio, a sua esperança é voar sempre mais alto, como uma águia, altiva e perspicaz. Mas o que o coração dela é o de um coelhinho fofinho. E é isto que os seus alunos conhecem. Foi isso que aqueles que por ela foram formados perceberam. A disponibilidade, a atenção, a preocupação, a capacidade de estar junto, o acolhimento. E tudo isso sem descambar para um mero sentimentalismo. Tudo isso para exercitar essa solidariedade que ela, como queria Emmanuel Levinas, tem dentro de si como traço da sua condição humana. Esse dar-se ao outro, esta contemplação do outro para ser um sujeito, ela própria. Então, eu prefiro contar essa história e falar de um coração que eu tenho a honra de conhecer, porque a auxiliadora e seu marido me dão a honra de penetrar na intimidade familiar deles e lhes dizer: não se deixe enganar pela fera nem pela águia, porque este coelhinho fofinho que ela tem dentro de si, em vez de fragilidade, é sua maior força. Porque é isso que torna as outras pessoas sensíveis à sua influência. E é isso que permite que ela seja o elemento agregador, o elemento polarizador e possa lançar as sementes que lança nas mentes dos seus alunos, nas mentes dos seus colegas, inclusive de colegas mais velhos como eu, que vinham de fora, que não fiz parte desta comunidade de beneficiados pela inspiração e pelo saber de auxiliadora, como aluno, mas que, como amigo, fui fortemente marcado pela personalidade dela. Por causa dela, me aproximei da Universidade Federal da Bahia. Por causa dela, tive a oportunidade de contato com muitos dos participantes deste evento.
porque ela estava sempre disposta a ir buscar alguém que pudesse agregar, que pudesse somar, que pudesse cooperar. E é por isso que eu também sou grato a ela, pelas oportunidades que me propiciou de contatos com pessoas extremamente interessantes e inteligentes, pela oportunidade que me propiciou de participar de um intercâmbio de ideias sempre positivo, sempre válido, e no qual ela sempre procurou evitar o protagonismo a que tem capacidade e a que tem o direito de exercer. É por isso que eu estou muito feliz em participar desse ato de justiça, de saudar, louvar e homenagear minha querida amiga, a professora Maria Auxiliadora Minaim, e lhes contar que por trás da imagem que ela quer passar e que às vezes passa, existe esse coelhinho fofinho em seu coração que ela muitas vezes não consegue disfarçar. A minha amiga, minha fraterna amiga, Maria Auxiliadora, o meu abraço comovido de homenagem, irmanando-me àqueles que de você receberam instrução, estímulo e crescimento intelectual. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alexandre, por essa brilhante e tocante manifestação. Eu quero registrar que o professor Alexandre está falando, inclusive, dos Estados Unidos, fez um esforço para acordar até cedo, mais cedo do que nós acordamos, em função do fuso horário, e desde o primeiro momento se colocou à disposição para nos brindar com a sua presença nessa homenagem. Eu passo, então, a palavra ao querido amigo professor Sebastião Mello para suas considerações. Bom dia a todos. Antes de fazer os cumprimentos, professor Alexandre, eu já estou emocionado antes de começar, até depois da sua. Confesso que na minha vida eu tive a oportunidade de falar da professora e eu acabo me emocionando, não tem jeito, né? E eu vou acabar fazendo, eu não vou falar hoje por mim, né? Só dar um abraço ao professor Ricardo Maurício pelo convite, pela honra. E Ricardo Maurício falou assim: Sebastião, eu quero que você fale de improviso. Não quero que você escreva nada dessa vez, não. Ele pediu. O professor Alexandre, lindo, posso dizer, fiquei emocionado. Dá um abraço ao professor Saulo aqui presente, professor Júlio Rocha, professor Rodolfo Pamplona, meus amigos Yuri e Alessandra, que estão aqui, que compartilham certamente comigo muito do que eu vou dizer aqui. O professor Eduardo Viana, que eu estou vendo aqui também, o professor Mário Jorge, Daniel, que está aqui, Charlene, um grande abraço a todos presentes, dos que eu estou vendo nessa primeira tela. E na verdade, eu me lembrei de uma frase de Lao Tse que diz o seguinte, que ser amado nos dá força e amar nos dá coragem. É engraçado que quando eu falo da professora, justamente eu vejo alguém que tem coragem, que
fazem com que ela seja justamente essa pessoa tão admirável que ela é. Eu posso dizer, eu conheço a professora, vão fazer quase 30 anos que eu conheço a professora, e aí me perdoem aqui, eu não vou falar assim, olha, de que a professora se graduou em 71, que entrou na faculdade em 78, eu não quero aqui fazer um relato objetivo. Eu quero aqui hoje, até atendendo o pedido do meu amigo Ricardo Maurício, de fazer um depoimento mesmo, um depoimento acerca vamos dizer, daquilo que a auxiliadora significa para todos nós. É interessante porque todo mundo que tem uma primeira impressão de auxiliadora vê que a auxiliadora é alguém que não, como eu digo, que ela tem coragem, basicamente, porque ela nunca teve o receio de dizer exatamente a verdade sobre aquilo que pensa. E aí eu acho que Yuri e a Alessandra estão aqui, quando a gente, como aluno de auxiliador, a gente diz uma coisa, ela falou, não, eu acho que isso não é correto, eu acho que isso não eu acho que você não deve ir por aí. Ela nunca teve peso, nunca teve pudores em nos corrigir, em nos ensinar e a compartilhar conosco. É engraçado que todos nós sempre chamamos auxiliadora de professora, né? Ou então alguns mais próximos de Dora, de Dorinha, mas é engraçado, é uma professora auxiliadora. Quem conhece a professora sabe o quanto ela não consegue sossegar, ela não consegue ficar em paz enquanto não resolve um problema que é apresentado a ela. Ou seja, quando alguém surge para a auxiliadora com um problema de vida, com um problema intelectual, com um problema metodológico, a auxiliadora, ela é aquela pessoa que está sempre disposta a mergulhar com você no seu problema, para mergulhar com você no seu dilema, para mergulhar com você nas suas angústias. E nesse ponto, professor Alexandre, é justamente essa ideia de solidariedade que ela não apenas acredita intelectualmente, mas ela compartilha e ela vive isso. Por isso que falar de auxiliadora é falar de uma professora, é falar de uma mãe, é falar de alguém que sempre está disposta a dar uma resposta, nem sempre aquela que a gente quer ouvir, mas talvez aquelas que a gente precisa ouvir. E a auxiliadora, e por conta dessa característica dela, a auxiliadora sempre costuma chamar todas as pessoas com que ela convive, talvez até o mesmo seu professor Alexandre, de menino, às vezes, né? Fala, mas menino, o que é que você está fazendo? Né? Menino, né? Porque justamente ela tem esse coração, vamos dizer, de participar da vida das pessoas como se fosse dela. Então, quando eu tive a sorte de conhecer a auxiliadora, foi minha professora na graduação, ela sempre tinha essa ideia de orientação, ela sempre tinha essa ideia de estar junto. E eu imagino de quantos filhos ela foi adquirindo durante esse caminho. Eu tive realmente muita aventura, muita sorte do aluno da professora, de ter sido monitor da professora e dela ter me ensinado a ter o gosto por ensinar, a ter o gosto de ser professor. Professor no sentido mais pleno da palavra. Professor de que é aquele que não se limita a estar na sala e passar um conteúdo, mas aquele que tem um conjunto de ideias, daquele que quer compartilhar esse conjunto de ideias. E eu me lembro
me lembro assim, quando eu era seu aluno, no último semestre de Direito Penal, ela fez uma pergunta para a qual ela tinha uma resposta, um barema para aquela resposta. E eu, como aluno, disse assim, eu não concordo com essa resposta e fiz uma fundamentação discordando daquela. E aí você percebe a grandiosidade intelectual da professora Minaim, porque ela, mesmo discordando daquilo que eu pensava, eu era estudante do 6º semestre da faculdade, ela pegou a minha resposta e leu perante a sala e disse, é justamente desse tipo de situação que eu gosto, da gente poder conversar, da gente poder interagir, da gente poder dialogar. Porque a auxiliadora, apesar de ser justamente alguém que tenha uma característica central, e outra coisa que me emociona, que quando ela está escrevendo a tese de titularidade dela, algumas vezes eu ia para a casa dela, e nessas conversas eu sempre percebia, e talvez tenha sido a característica mais marcante, de auxiliadora tem um sentimento de certa sacralidade em relação à pessoa humana. Ela vê na pessoa humana algo de sagrado, algo de divino. E por isso que ela tem sempre nas suas obras aquela preocupação e o respeito por cada uma das pessoas. E nessa linha, depois, como sendo seu monitor, de sendo seu orientando no mestrado, sendo seu orientando no doutorado, sendo seu afilhado de casamento, como é que diz? Ela foi minha madrinha de casamento. E durante esses mais de 25 anos que eu tenho a sorte de prezar da amizade de auxiliadora, quantas e quantas vezes ela me liga para falar sobre a preocupação, sobre as angústias das pessoas que moram no coração dela. Se cada um de vocês procurou um dia a auxiliadora dizendo que estava angustiado, eu posso dizer que essa angústia se transforma na angústia dela. Então, eu tenho que respirar fundo algumas vezes, que é difícil. Sempre, quando eu falo de auxiliadora, eu me emociono, é impressionante. E porque ela justamente é capaz de despertar e de despertar nela as paixões que são dela, pela vida, pelo direito penal, pela docência, pelas pessoas. A primeira vez que eu falei da professora Minaim faz mais de 20 anos, no lançamento de uma revista na época, a revista do PPGD, se chamava Revista dos Mestrandos. E naquela oportunidade eu diria que seria assim, cedo, mais tarde, para se fazer homenagens à auxiliadora, porque ela ainda era muito nova e tinha muita coisa para conquistar, e a gente viu quanta coisa que ela conquistou só nesse século XXI. E posso dizer hoje que continua sendo cedo e continua sendo tarde para homenagear a auxiliadora. Tarde porque ela sempre foi digna de todas as homenagens, sempre, sempre. Cedo porque ela tem muito ainda que ser homenageada daqui para frente. Porque a auxiliadora é daquelas pessoas que não sossegam. E eu me lembro de um episódio, a gente estava na África do Sul, à noite na África do Sul, quando ela, escrevendo um artigo com o professor Heron fez algumas considerações sobre o artigo que eles estavam produzindo juntos. Ela não sossegou, ela virou à noite, vamos dizer, de férias na África do Sul,
para poder fechar o entendimento, fechar o pensamento, fechar esse artigo. Então, eu só posso dizer, professora, que eu tenho muito orgulho de, assim, de ser um capítulo na sua vida, de ser um capítulo relevante na sua vida. Tenho certeza que o professor Alexandre, o professor Ricardo, o professor Saulo, Xanda, Yuri, que estão aqui, o professor Júlio, assim, vocês compartilham comigo esse sentimento. Orgulho de fazer parte de sua vida, porque você é um motivo de orgulho para todos nós. Só posso dizer, já para encerrar, o que eu encerrei isso há 20 anos, vou encerrar hoje dizendo isso. O que, professora, você disse para o mestre Raul Chaves, eu digo para você. Professora da nossa carreira, fascine nossa vida, afeto em nossa alma. Obrigado. Obrigado por tudo. O que quer dizer? Agradeço ao professor Sebastião. Passo, então, a palavra para a nossa homenageada, a professora auxiliadora Minaim. Eu dizia que eu escrevi o meu discurso e ainda bem que eu fiz, porque eu sabia que ficaria sensibilizada, só não imaginava que tanto. Já há algum tempo que estou chorando. Eu tomei como tema desse agradecimento, desse evento, a Nona Sinfonia de Beethoven, regida por você, Ricardo, certamente. Por que fiz isso? Fiz isso pela reunião de sons e vozes que você conseguiu ajuntar de diversos estados, de diversas áreas jurídicas nesse evento, para que a vibração desse evento ressoe mais distante e mais profundamente. A dimensão dessa e a diversidade desses participantes me lembra o número de instrumentos musicais que foi preciso reunir para interpretar a composição, o que incluiu flautas, oboés, clarinetes, fagotes, contrafagotes, pratos, pompos, cordas e partes vocais. E como se tudo isso não bastasse, o genial compositor introduziu parte do poema de Schindler, Ode à Alegria, em sua obra. Esse projeto ele já o desejava desde a adolescência, Beethoven, quando leu o poema pela primeira vez em 1792. E é exatamente a Ode à Alegria que constitui a segunda razão para que eu buscasse essa aproximação. Porque a Ode, ao final, diz: abracem-se milhões, enviem esse beijo para todo mundo, fazendo uma convocação para a união, a fraternidade, a partir da diversidade. Na verdade, Schindler celebrou, nos 18 versos, os valores do iluminismo. Não apenas os aspectos referentes à harmonia dos múltiplos sons e instrumentos me lembram a Nona Sinfonia. Penso também que com ela Beethoven anunciou sua despedida, porque foi a sua última obra. Aí eu tenho um tremendo medo, um grande receio, que com essa intensa demonstração de carinho você comece a anunciar a minha saída da Faculdade de Direito da UFBA. Daí que se reuniram tantos, da mesma forma que foram reunidos aqueles que compuseram o coro e grupo de solistas. Mas eu digo que seja a última, que seja a penúltima. E se Deus me permitir, pode ser até a antepenúltima sinfonia da minha vida, para que eu possa conviver ainda mais um pouco com vocês. Mas quero que todos saibam que, seja como for,
eu poderia escutá-la para sempre. Importante, mas é muito importante para mim que o símbolo desse evento seja a sinfonia que se tornou o hino da União Europeia no seu quarto movimento, conclamando todos a se unirem num abraço fraterno. O fato, como já disse alguém, ter sido tocado em tantas ocasiões, não dilui o clima e a alegria que expressa, por mais que ela tenha sido repetida. Ao contrário, agrega mais admiradores, fascinados pelo mistério desse conjunto de sons que produzem uma sensação deleitável à audição e uma impressão de grandiosidade a cada pessoa. Há notícias que o próprio Beethoven afirmara que ouvira a voz de Deus a lhe sussurrar os tons e os sons da música, o que lhe provocou profunda angústia, porque não podia traduzi-la de imediato em notas, porque estava quase totalmente surdo. Aquela época. Imagino também, Ricardo Maurício, os árduos esforços que você fez para construir esse webinário. Eu não acompanhei a construção, não tinha a menor ideia dessa dimensão. Mas, assim como a cantora do coro, a contralto, Caroline Unger, teria estudado Beethoven no dia de sua apresentação em Viena, vejo muitos colegas, vejo muitos ex-alunos agregando seus esforços para produzir esse evento. Ricardo Maurício a reger, como Michael Anlauf, notável compositor e violinista austríaco, que teve a gentileza de dividir a regência com Beethoven, dela dissuadido pelo estágio avançado de sua surdez, mas teve direito, ainda assim, a um lugar privilegiado, especial, junto ao maestro. Terminaria a regência com 4 compassos de atraso e de costas para o público, não fosse uma pessoa que o virasse de frente. E sua generosidade, Ricardo, você me traz para o camarote de honra, para que partilhe com você as alegrias desse momento. Silêncio. A pedido do Spala, o som do oboé, que é rico em parciais harmônicos, dá início à afinação da orquestra com suas notas agudas e penetrantes. Essa função só pode ser cumprida por aquele que, conhecendo todos os sons e tons, tem condições de orientar a sinfônica para o som mais harmônico. Falo de Edivaldo Brito, o que tem um domínio técnico e envergadura suficiente para tanto. No piano da orquestra, Sebastião e Yuri cumprem funções que podem ser designadas como solos impetuosas e com grande caráter virtuosístico. Mas eles sabem também, quando necessário, produzir efeitos timbrísticos de acompanhamento e de substituição de outros instrumentos. Essa capacidade os torna virtuosos, artistas que atingiram altíssimo grau de conhecimento de sua arte, indispensáveis, portanto, à orquestra. Minha emoção é grande, vendo-os sentado no piano de cauda. Conheci Sebastião tocando rock no violão e Yuri aplaudindo. Outros tons igualmente obrigatórios são os violinos, a voz melódica, geralmente responsável pelo tema musical. Alessandra, em tons suaves, delicados, lidera o naipe de violinistas, revelando que a função de líder não exige estampidos nem sons com estrondos. Os segundos violinos, onde estão Helenice, Jéssica, Thaisa, Fernanda, ora reforçam a melodia dos primeiros, ora estabelecem um pulso constante em que essas melodias transcorrem. Como seria a melodia sem esse pulso que destaca e alerta para a doçura e suavidade de Alessandra a Spala? Soprano é o naipe feminino mais agudo, que mais alcança o vocal de todos os tipos de vozes. Por isso mesmo, das 4 solistas da sinfonia, Ana Paula e Mônica cantam as partes mais agudas, que normalmente abrangem a melodia. Emitem a voz sem qualquer receio,
mas com a suavidade necessária para ser bem acolhida. Mas ao se iniciar o alegro assai, bem se distingue a voz de Daniela Portugal, plena, vivaz, comprometida em levar a todos a alegria, formosa centelha divina, como o poema de Schindler. Erguendo a batuta, o maestro introduz os sopros, 2 clarinetes, em lá, si bemol e dó, 2 fagotes, contrafagote, 2 trompas. Júlio e Saulo personificam a trompa, considerada indispensável à orquestra, um dos instrumentos mais complexos de serem tocados. Além disso, com a mão direita da campana, o músico controla o fluxo de ar que sai da trompa, permitindo uma enorme variedade de timbres. Esteve presente em 9 sinfonias de Beethoven, nas 10 últimas sinfonias de Haydn e Mozart, nas 4 de Schumann, nas 4 de Brahms, nas 6 de Tchaikovsky, nas 9 completas de Mahler. A potência desses instrumentos o situa em todas as composições. É interessante lembrar que, quando recordada pela memória, lembramos da nona, sobretudo através do tema entoado pelo coro com os versos de Schindler, a Ode à Alegria, como se todos os outros movimentos não merecessem senão o lugar de uma introdução mais longa a esse 4º movimento. Sem dúvida, esse é o ápice da composição, que não seria mesmo sem as vozes de Mário Jorge, Luciano, Dirley, Paulo Pimenta, Eduardo. É preciso também ressaltar que a ode não seria cantada, com certeza, se Rodolfo não fosse o barítono. Aquele mesmo barítono que me surpreendia quando estudante nos corredores da faculdade, abrindo o vozeirão com direito a inconfundível garganteio. Não era ainda a Ode à Alegria que ele apresentava, mas, sem dúvida, suas canções italianas eram entoadas com a melodia do afeto, envolvidas em intenso sentimento. Acho que Marinho está lá fora, como arauto, a anunciar risonho pelas ruas o que está a acontecer. Afirmam historiadores que Beethoven era um perfeccionista que não compunha para seus contemporâneos, mas para a posteridade. Esse projeto de uma música voltada para o futuro, obviamente, vingou. Ele é um dos compositores eruditos mais executados na atualidade. Nossa Sinfônica também tem olhares para o futuro e incorpora vanguardistas como Heron Gordilho, Tagore Trajano, engajados nos estudos pós-modernos. O primeiro até insistiu em tocar guitarra, no que foi dissuadido pelo nosso maestro. Um grupo seleto, muito especial, muitos músicos diferentes, vozes e timbres, mas todos igualmente talentosos. Aqui, nesse instante, pela minha percepção, não ocorre o que ocorreu no filme de Fellini, Ensaio de Orquestra, no qual cada instrumento litigava com o outro para afirmar sua primazia. Nesse conjunto inconfundível tan, 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 que lança e permeia a Quinta Sinfonia, não teve espaço, embora não seja ignorado em algumas apresentações. Wilson Alves, na percussão do tímpano, um instrumento com altura definida, ou seja, que produz uma nota musical. O tímpano é percutido com baquetas. A mudança da tensão da membrana, todavia, pode modificar intensamente a altura da nota emitida. Finalmente, termina o 3º movimento da sinfonia, composto de andante moderado, adagio, lo estresso. Ou seja, na definição feita por Beethoven da marcação dos andamentos, o número exato de batidas por minuto de caminhada, moderado, devagar, todos ao mesmo tempo. Tem início, então, a 4ª parte com o coro recitativo. Quem, senão Beethoven, introduziria linhas vocais no tecido sinfônico,
soprano, contralto, coro misto. Quem, senão esse naipe de vozes magníficas, de densidade radiosa, poderia cantar os valores do iluminismo? Você, Ricardo Maurício, como diz Knight Wagner, que é diretora do Festival de Beethoven, não poupou nessa apresentação o portentoso, o universalista, o monumental. Veja-os bem, queridos amigos e colegas, Antônio Sá, João Glicério, Leandro, Marta Carolina, Daniel Oitavém, Charles Barreiros, Fábio Periandro, Nelson Cerqueira, Valber Araújo e tantos outros que a minha emoção impede de divisar com a nitidez que merece. Sento-me na plateia, ao lado de Lucas e de Ana Cristina, vendo Natália. Seguro suas mãos até que ouço Alexandre, com a flauta doce, anunciar que os sublimes sons se tornariam divinos. Ele toca a flauta e a magia acontece. Sinto quanto é especial e maravilhoso esse momento e poder estar com vocês e formar um só som, o da unidade. Afirma-se que a nona pode ser uma inspiração e um alento, que é a música da humanidade livre e justa, capaz, a despeito de tudo, conhecer a alegria. Agradeço a todos, a Rodolfo, a Júlio, ao Ricardo, ao Saulo e a todos que participaram da organização dessa homenagem, muito especialmente a Alexandre, a Sebastião, que fizeram a abertura em minha homenagem. Obrigada a todos. Desculpe. Palavras emocionantes e emocionadas, que com toda certeza tocou todas e todos que estão aqui neste momento, e que estarão eternizadas, pois estará gravada, e com toda certeza muitas almas ainda vão ser marcadas pelo que aqui foi dito. Sem maiores delongas, professores, eu passo a palavra ao professor Saulo para fazer breves considerações e fazer o fechamento desta mesa, para que iniciemos as atividades de forma a avançar na programação. Professor Saulo. Professora auxiliadora, nós todos temos algo em comum agora, a emoção pelas palavras que nos dirigiu, fazendo essa associação linda, né, entre o saber, a academia, a música, a mera circunstância de que não estamos sozinhos e nós construímos o conhecimento a partir do relacionamento entre pessoas, da soma, da colaboração, para usar a expressão do professor Alexandre, da solidariedade que lhe caracteriza e que mostrou com essa manifestação de ter conseguido, sabido, construir amigos, colegas, companheiros nesta fraternidade acadêmica que é a história de todos nós, é a história que ajudou a construir, a formar com tantos, né, e fez essa menção a tantos que formou, que conviveram e que tocam conjuntamente contigo. Vamos continuar, professora Maria Auxiliadora, vamos continuar a fazer música por muito tempo, e música de qualidade. Talvez a graduação a perca em algum momento com a idade máxima de 75, mas a pós-graduação tem um PROAP. O PROAP não vai lhe abandonar, não. Já é pré-admitida no PROAP por quanto tempo quiser. Não se preocupe com isso, não. Teremos ainda muito tempo aí para tocar juntos. Então é isso. A todos que ouviram as palavras do Alexandre, do Sebastião, da própria homenageada, nós só podemos dizer que tudo o que foi dito foi merecido. Professora auxiliadora, vamos continuar a fazer música, é isso aí. Então, encerramos aqui a primeira mesa.
muito felizes de ter tido esse instante, esta presença da professora auxiliadora, que deu essa alegria no início da nossa... Essa é a ode à alegria, né? Da nossa primeira mesa. E vamos então, Luiz, começar agora os trabalhos acadêmicos, né? Ele restituiu a palavra. Professor, parabéns, professora auxiliadora. Vi a sua netinha linda ali, e os familiares todos, e foi uma sessão muito bonita. Por favor, Luiz, vamos continuar então. Aberta a semana.